Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de algoritmo e lógica de programação. É, eu vou fazer uma revisão do que a gente viu na última aula, que foi um pouco das condicionais, ok? A gente viu a condicional simples, composta e aninhada. Bom, vamos lá. Na condicional simples, a gente viu que ele faz somente um teste lógico aqui, e se esse comando for verdadeiro, que, que ele faz um teste lógico. Se esse teste lógico aqui, ó, for verdadeiro, então esses comandos aqui serão executados. Então ele só entra nessa linha de comando se a minha condição aqui for verdadeira. Se for falsa, ele pula, ele ignora esses comandos. Se essa condição for falsa, ele ignora e executa o que tiver abaixo dele. Ok? Na condicional composta, a gente verifica uma condição a mais, né? Aqui ele verifica também se essa condição é verdadeira. Caso ela seja verdadeira, então ele executa esses comandos, os comandos iniciais, o comando que está na primeira linha. Ou seja, se essa condição é verdadeira, então execute isso. Se não, ou seja, se esses comandos aqui forem falsos, se essa resposta for falsa, agora, diferentemente do primeiro que ele sai, ele vai executar uma outra linha de comando. Ok? Então, basicamente, essa é a diferença da condicional simples para a composta. E na condicional aninhada, a gente tem vários testes lógicos sendo executados um dentro do outro. Aqui, ó, nesse exemplo do livro, lá do material de vocês do AVA, ele executa inicialmente o primeiro teste aqui, ó, primeiro teste lógico. O deslocamento é maior que zero. Isso aí, esse deslocamento é inserido pelo usuário, tá, pessoal? Então, eu só coloquei a parte do comando. Então, ele vai verificar na memória qual é o valor da minha variação de deslocamento. Caso ele seja maior que zero, ou seja, se ele for 1, 1 é maior que zero, verdade. Se é verdadeiro, então ele entra aqui para executar a próxima linha. A próxima linha do comando é um outro teste lógico. Então ele vai verificar agora se a variação do tempo é igual a 30. Ok? Então ele vai verificar, ó, o deslocamento é maior que zero. Se essa resposta for verdadeira, então ele entra no segundo teste lógico e verifica se o tempo, a variação do tempo, é igual a 30. Se for igual a 30, então ele vai executar um cálculo, ok? Se for falso, se por exemplo ele entrou aqui, a primeira condição é verdadeira, mas essa segunda foi falsa. Foi falsa. Então, ele não vai executar essa equação, ele vem para o senão. Só que quando ele chega no senão, olha o que acontece abaixo. Tem um outro teste lógico. Então, ele vai fazer novamente, ó, é falso, então pule. Ele vai pular para o senão, aí vai começar a executar. Só que chegou aqui, ele tem um novo teste lógico para fazer. Então, ele vai verificar novamente se a variação do tempo é igual agora a 60. Se essa resposta for verdadeira, ele executa esses comandos. Se for falso, aí ele vai, se for falso, se esse segundo teste lógico for falso, ele vai escrever aqui, ó, tempo inválido. Ok? Agora, se de cara o deslocamento for, por exemplo, tiver na memória lá, ou o usuário inserir -1, então ele nem executará nenhum, não vai executar nenhum dos testes aqui. Ele pula direto para aqui, ó.
Porque se essa parte é falsa, então ele vai para o sinão dele. E o sinão dele já está mandando escrever, ó, deslocamento inválido. Ok? E finaliza. Ele finaliza o comando e vai finalizar o programa caso não tenha mais nenhuma linha de comando abaixo dela. Ok? Agora, observe que em todos esses comandos aqui, em todos esses tipos de condicionais, o que é que vai acontecer? Ele vai executar um comando, se for verdadeiro, se for falso, né? Vai executar somente isso. E, por fim, finaliza o programa. Ele vai verificar aqui, ó, se essa condição é verdadeira, então executa. Se for falso, ele finaliza. Aqui, se for verdadeiro, ele vai executar esse comando. Se for falso, vai executar esse segundo o comando 2 e depois finalizar. E pronto, acabou o programa. Agora, a gente vai entrar e ainda existe, na verdade, ainda faltou falar um pouco do comando escolha que a gente viu na aula passada, que a diferença básica do comando se, que seja ele simples, composto ou alinhada, é que eu consigo fazer esses tipos de testes lógicos, que ó, usar o maior que, menor que, eu posso usar mais de um teste lógico, ok? Então, no escolha eu não consigo fazer isso. Eu consigo verificar somente a igualdade. Por exemplo, lá no exemplo da calculadora que a gente fez na aula passada, ele escolhia uma variável, no caso a variável era a operação, correto? E se essa operação fosse soma, ele verificava. Ó, a operação era soma, então ele executava a soma das variáveis. Se fosse subtração, ele iria executar a subtração das variáveis. Se fosse multiplicação, iria multiplicar. Se fosse divisão, iria dividir. Se fosse qualquer um outro valor, ele executaria que a opção seria inválida. A gente fez isso na última aula. Porém, no Visual G, ao invés de usar caso padrão, é outro caso. Ok? E basicamente é isso, essa diferença. Que no C eu consigo fazer testes lógicos até mais complexos. Eu posso utilizar isso aqui, por exemplo, poderia colocar, ao invés de colocar esses testes aqui, um teste dentro do outro, eu poderia colocar o deslocamento é maior que zero e a variação do tempo é igual a 30 ou igual a 60. Aí, se essa condição fosse verdade, deixa eu abrir o Visual G aqui para mostrar. Por exemplo, no C, eu consigo fazer isso aqui, ó. Ao invés de usar tudo aninhado, eu poderia fazer o teste. Se o deslocamento é maior que zero e o tempo for igual a 30 ou o tempo for igual a 60. Fecha parênteses para ambos os casos. Então, no caso lá, ele executa um cálculo, que é se for igual a 30 ou igual a 60, a velocidade recebe o deslocamento dividido pelo tempo. Então, ele vai fazer um cálculo. Velocidade atribui o deslocamento dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Vou colocar aqui essas variáveis só para a gente fazer o teste. D, T e a variável V está aqui como reais. Com real. E aqui, ó, finalizei as variáveis, tenho que colocar os dois pontos e o tipo que ela é. Aí vou atribuir aqui um valor para D, colocar 1 para tempo, vou atribuir 30.
aqui fim se. Ou então posso colocar aqui, ó, não, melhor colocar o sinal para a gente fazer esse teste. Esse cre val dados inválidos. E como eu abri o se, eu tenho que fim se, finalizar. Ou seja, no se eu consigo fazer vários testes lógicos. Ó, pessoal que assistiu às primeiras aulas, que a gente viu lá a tabela verdade, viu como é que funciona os conectivos I e OU, correto? Então aqui, ó, ele vai verificar o seguinte: o deslocamento é positivo, maior que zero, D igual a 1, verdade. Então aqui, ó, vai ser verdade. E aí ele vai executar essa segunda outra parte que está entre parênteses, ok? Aí ele vai verificar T é igual a 30, verdade. Ou T é igual a 60, essa parte é falso. Só que na tabela verdade do OU, um item sendo verdade, isso tudo passa a ser verdade. E se eu tenho verdade de um lado e uma outra proposição do outro lado verdade, então para o conectivo E, tudo isso aqui passa a ser verdade, correto? Então ele vai executar esse cálculo aqui. Vamos testar? Aqui, ó. Então ele pegou o deslocamento, atribuiu o valor de 1, 30 e verificou o quê? Que o deslocamento é positivo e o tempo era ou era igual a 30 ou igual a 60. E aí executou o cálculo. Aqui, ó, vou alterar para 60. Vai continuar sendo verdade. Por quê? Na tabela verdade do OU, uma condição sendo satisfeita, ele me dá a condição para ser verdade. A minha resposta dessas duas proposições aqui ser verdade. Na tabela verdade do OU, lembrando. Vou executar aqui novamente. F9. Ó, ele calculou. Novamente. Por quê? O tempo é igual a 60. Agora eu vou alterar o tempo aqui, ó, para 61. E vou executar. Ó, dados inválidos. Por quê? O tempo não vai ser 30 e nem vai ser 60. Vai ser 61. Então, essa parte aqui, esse teste lógico aqui do OU, é falso. Se é falso, tudo isso aqui vai ser falso. Por quê? Porque eu estou testando agora, por fim, o conectivo E. Então, mesmo o deslocamento sendo verdade, essa outra parte é falsa. Então, como é falsa, ele vem para o se não e executa os comandos que eu descrevi para ele executar se fosse falso, ok? Agora, se eu colocar aqui, ó, 60 e no deslocamento eu colocar menos 1, coloquei menos 1, ó, dados inválidos. Por quê? O deslocamento não é mais positivo, então uma das condições do E não foi satisfeita, ok? Só para relembrar o que a gente viu lá um pouco de sala dos conectivos I e o OU. Na ferramenta escolha, não dá para fazer isso aqui. Essas várias condições, esses vários testes lógicos. Só dá para verificar se uma variável é igual a um valor, ok? Pode ser numérico ou pode ser também caractere. Então, voltando aqui para a aula. Agora, enfim, em todos os casos aqui, ele finalizava o programa. Como nesse caso aqui, ó, eu executei, dados inválidos, finalizou o programa, né? Executou e finalizou. Nos comandos de repetição, nas estruturas de repetição, que é o que a gente está vendo nessa aula, acontece o seguinte: ele entra num laço e ele só vai sair desse laço de repetição se uma condição for verdadeira ou for falsa, ou for atendida. Isso vai depender de quê? Do tipo de estrutura de repetição que você estará usando, ok? Então, a primeira estrutura de repetição que a gente vai ver é a estrutura enquanto faça. A estrutura de repetição, ela tem um teste lógico no início.
Ou seja, ela verifica se essa condição é verdadeira. Ó, enquanto isso for verdade, então faça esse comando. Se essa comanda aqui já entrar como se for verdadeiro, ele vai executar. Agora, se por acaso essa condição for falsa, então ele nem executa esses comandos. Ele já finaliza e começa a executar os comandos que tiver abaixo dele. Ok? É como no fluxograma está mostrando aqui, ó. Enquanto essa condição for verdadeira, ele fica no laço. Vamos fazer um exemplozinho? Colocar aqui. Enquanto. Vou colocar, fazer só um contador. Colocar o i, um contador de números, então inteiro. Aí, enquanto i. Nesses comandos, pessoal, de laços, de repetição, é sempre bom você colocar um valor no início. Vou colocar aqui, eu vou atribuir, por exemplo, 0 para ele. E enquanto i for menor que 10, faça. Aí aqui, ó, vou fazer o seguinte, para vocês verem a lógica desse cara. No enquanto, eu vou fazer com que o i receba ele mesmo mais 1. Porque, ó, ele é quanto? Primeiro, o que ele vai acontecer aqui, ó. Ele vai entrar aqui. I é 0. Então, enquanto i for menor que 10, i é menor que 10, no primeiro momento ele vai ser 0. Então, isso aqui é verdade. Então, ele vai entrar nesse loop. Então, o que é que vai acontecer? I, essa variável i, ele vai ser atribuído na memória agora o valor de i, que é 0, mais 1. Então, na próxima linha, i não vai valer mais 0. I vai valer 1. E assim ele vai ficar contando até chegar o valor 10. Vou colocar aqui menor ou igual a 10. E aí eu vou colocar aqui para escrever esse valor do i na tela. Enquanto, então eu tenho que finalizar ele. Enquanto. Fim enquanto. Então, ó. Eu vou executar passo a passo para que vocês entendam. Então ele vai ler aqui, ó, o programa, chegar na descrição das variáveis, a gente observa que não tem nenhuma variável ainda na memória. A gente declarou i como inteiro, então ele vai salvar i como inteiro e atribuir 0. E aí a gente vai entrar nesse loop. I é menor ou igual que 10? É, não é? Verdadeiro. I vale 0. Então ele vai entrar aqui no loop. Entrou e agora e fez o cálculo. I recebe i mais 1. Ou seja, i agora era 0 mais 1, passa a ser 1. E ele vai escrever o valor de i na tela. 1. Ele não vai finalizar, porque ele vai repetir esse laço, esse loop, enquanto o valor de i, enquanto esse valor aqui, ó, não for menor, não for maior que 10. Então, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai executar. Então, eu vou executando aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí 10. Chegou em 10, olha o que vai acontecer. I é menor ou igual a que 10? É. Então ele vai para o seu último loop. Aí I vai somar, receber 11 e vai terminar. Aí agora I já vale 11, correto? Se I vale 11, então ele vai voltar para o teste lógico. Só que o que vai acontecer? I não é menor nem igual a 10. Ele é maior. Então ele finaliza. Ok? Fim. Vamos colocar um número maior para ver se realmente ele calcula. Vamos colocar 100. Eu vou apertar F9. Não sei se deu para ver. Vamos botar um pouco mais. 500.
para dar para ver os cálculos. F9. Deixa eu dar stop. Eu vou ter uma pausa aqui. Ok, aí ele vai executar. Pronto. Então ele vai executar 501 até o número 501. Se eu quiser executar até o número 500, aí eu tiro esse igual aqui, ó, e coloco menor. Aí eu vou executar novamente. Ó, ele vai fazer todo o cálculo e só vai parar essa repetição, esse loop, quando o i for, no caso aqui, essa condição de i menor que 500 ser falso, ok? Então, basicamente, esse é o comando loop. Então, ele vai executar todos os comandos aqui dentro que tiver dentro dele, enquanto essa condição for verdadeira, ok? Vamos voltando aqui para a aula. E observe que esse teste lógico é feito no início. Como exemplo, eu posso também dar uma senha. No caso de uma senha, por exemplo, no celular de vocês, quando vocês vão digitar a senha, né? Esse teste lógico tem que ser executado no início. Porque ele só vai executar os comandos lá, abrir o Google, WhatsApp e tal, qualquer aplicativo que for, se a senha lá que você digitar for verdadeira. Se você digitar uma senha falsa, ele nem executa esses comandos, ok? Agora, por que eu estou falando isso? Porque você pode também usar uma estrutura de repetição com teste no final, que é o repita. Repita até, ok? Observe que os comandos são executados e ele vai fazer a verificação no final. Ele executou esse comando, chegou aqui, ele não sai desse fluxo enquanto essa condição for falsa, ok? Lembre-se que aqui essa condição tinha que ser verdadeira. Aqui enquanto essa condição era verdadeira, ele executava. Aqui é o contrário. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai estar executando. Ele só vai sair desse loop quando a condição for falsa, ok? Vamos para um exemplo aqui. Um exemplo bem simples e bem prático. Escrever um algoritmo que usa uma estrutura de repetição com teste no início. Então, se é com teste no início, então a gente vai usar o enquanto, correto? No início, para calcular a potenciação. O aluno deverá escrever o algoritmo que resolva a expressão seguinte, essa expressão. O resultado, o R, é igual a um valor A elevado a um expoente B, sendo A e B números inteiros e positivos. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Vamos voltar lá para o Visual G. Eu vou até copiar o texto aqui para ficar mais fácil para a gente ver lá. Jogar aqui para o Visual G para não ficar abrindo tanto. Vou colocar aqui Ctrl V de repetição com teste no início. Barra barra, lembrando que barra barra é comentário, então comentário o programa ele não entende, só coloquei aqui para não precisar ficar toda hora voltando lá, ok? E aqui, ó, eu deixei um passo a passo porque a gente tem que ter em mente que para elaborar um algoritmo a gente tem que fazer esse passo a passo. Então, no próprio programa lá já tem mais ou menos a ordem que deve ser feita. Então, ó, primeiramente você tem que declarar as possíveis variáveis. Quais são as variáveis? Aqui, ó, um resultado, um A e um B, né? Obtenção
dos valores das variáveis pelo usuário. Então, o usuário que vai digitar. Então, são dados de entrada. Então, a gente vai usar o comando leia. Xiii, minha letra não ajuda aqui, não. E o cálculo do exponencial. Por fim, a gente faz o cálculo e um comando de saída, de impressão, que é o escreval. Então, aqui é leia e aqui também vai ter um escreval. Correto? Então, vamos voltar lá para o programa rapidinho. Vamos declarar as variáveis. Como o problema pede, ó, os números têm que ser inteiros e positivos. Se são inteiros e positivos, então tanto R quanto A quanto B são do tipo inteiro. São variáveis inteiras, ok? E ele quer que eu use uma estrutura de repetição com teste no início. No início é o enquanto. Vamos lá. Como é que funciona a exponenciação? Aqui não veio exponencial. Vou só colocar aqui. O A elevado a B. Primeiramente, tem que colocar Vou finalizar aqui. Tá esse pause. Botão passo, botão executar, passo a passo. Então aqui eu tenho que colocar primeiro um comando de saída, já que o usuário vai escrever, né? Escreval. Ele vai digitar valor da base. O valor da base na exponenciação é a minha variável A. Observem aqui, ó, que eu fiz o seguinte. Aqui eu fiz o seguinte. Coloquei uma mensagem de saída, digito o valor da base, então o usuário vai digitar o valor da base. Então essa variável aqui tem que estar interligada com o valor da base, que no caso, nosso problema é a variável A, correto? Depois, o usuário vai interagir novamente para colocar o valor não mais da base, mas do expoente, ok? Que é o valor de B. Então, você vai executar o valor A, que é a base, elevado ao expoente B. E vamos utilizar, ao invés do cálculo matemático direto, vamos utilizar uma função de repetição para fazer esse cálculo. Como é que funciona isso? Ó, basicamente, se o usuário colocar 2 elevado a 3, então o programa ele tem que executar o quê? Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então ele tem que pegar isso aqui, ó, e multiplicar 3 vezes. Assim é fácil. Agora se for 10 vezes, então ele vai ter que multiplicar 10 vezes. Não é isso? 10 vezes. Então é isso que a gente vai colocar agora no comando enquanto. Ok? Vamos lá. Lembrando como é a sintaxe do comando enquanto. O comando enquanto ele funciona da seguinte maneira. Primeiro é enquanto o teste, correto? Faça e no final eu tenho que finalizar o finalizar o enquanto. Então, basicamente essa é a sintaxe desse tipo de comando, ok? Então, como é que a gente vai fazer dessa forma? Vai colocar esse valor para ele calcular o expoente. Então, eu sei que,
vou colocar aqui, ó, do lado, eu sei que o meu resultado ele depende de uma série de multiplicações, correto? Do valor da base, e eu vou multiplicar ele o número de vezes do valor de B. Como eu dei o exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Se A for igual a 2 e B igual a 3, então o cálculo que vai ser executado é 2 vezes 2 vezes 2, correto? Então, 3 vezes. Então, para esse tipo de cálculo, eu preciso ter uma variável que que direcione o fluxo do cálculo. Então, aqui, ó, a base vai ser multiplicada n vezes. Então, eu tenho que ter uma variável que faça essa conta, esse cálculo de quantas vezes ele tem que ser feito. Então, eu vou chamar aqui, ó, no livro de vocês, eu acho que o livro, o autor chama de controle. Eu vou chamar de variável i, uma variável i, que é só para controlar o cálculo, ok? E como é que vai ficar? Ó, primeiramente, eu vou colocar até aqui antes da interação do usuário, eu vou colocar que i vai começar de 1. Por quê? Ele vai de 1 uma vezes, né? O i ele vai multiplicar de 1 até n vezes. Vai executar, vai ser a quantidade de vezes que eu quero que a multiplicação ocorra. Então eu vou colocar no enquanto esse teste lógico aqui, ó. Enquanto i for menor ou igual que o expoente, por que eu tenho que colocar isso aqui? Porque ele tem que contar. O b é fixo. O usuário vai colocar lá 10 vezes. Então, isso aqui é 10 vezes. Só que eu tenho que ter uma variável que conte. Ok? Que execute a conta de quantos cálculos está sendo feito. Então, eu vou fazer, ó, o meu i, ele vai começar de 1, e a cada vez que ele entrar nesse loop, ele vai receber o valor anterior dele, de i, mais 1. Isso aqui nada mais é que um contador, para saber quantas vezes o i está sendo, quantos loops estão sendo executados, ok? Então, eu uso desse artifício. Então, coloquei que i recebe i mais 1. Beleza? E o meu resultado, que é o R, ele vai ser o resultado, o R, vezes a minha variável A. Vou colocar também para esse resultado aqui, ó, o R, um valor atribuído inicial de 1. Por quê? Vamos lá. Vamos para aquele mesmo exemplo. A é igual a 2 e B é igual a 3. O usuário digitou isso aqui. Vamos supor que o usuário digitou A valendo 2 e B igual a 3. Olha o que, tem que acontecer. Meu resultado da conta, eu tenho que executar vários cálculos. 2 vezes 2 vezes 2. Só que o que é que acontece? Eu tenho que pegar esse resultado, correto? E multiplicar novamente por quem? Pelo valor de A, correto? 2 vezes 2 vai ser 4. Então, 4 vai ser multiplicado por 2. Ok? Então, por isso que eu estou colocando essa variável aqui inicialmente com o número 1. Porque se eu colocar aqui com 0, então ele vai sempre receber aqui, ó, vai ficar 0 vezes 2. Então, o resultado sempre vai ser 0. Então, a partir do momento que eu coloco 1, no primeiro loop aqui, ele vai fazer, ó, 1 vezes o valor de A. Qual o valor de A? 2. Então, 1 vezes 2, 2. E aí ele vai novamente para o loop. O resultado é 2 vezes o valor de A, que é 2. 4. E assim vai fazendo o cálculo quantas vezes a gente desejar. Ok? Então, esse é um controlador e esse propriamente é o cálculo. E aqui
A minha condição de parada é quando o meu valor de controle aqui, esse contador I, chegar igual a B. Quando ele for diferente disso aqui, for maior que B, ele para. Porque ele só vai executar esse comando enquanto esse comando aqui, essa condição lógica for verdadeira. E aqui eu vou colocar para imprimir o resultado. Vou colocar para imprimir o resultado no final. Escreval R. Vamos dar um F9. Vou colocar aqui, ó, 2, digite o valor do expoente 3. 8, ok? Então, ele calculou corretamente. Vamos executar passo a passo para entender. Ó. Primeiro, ele vai atribuir os valores de 1 em 1. Então, vai para a próxima linha, que é digite o valor da base. Valor da base, colocar 2. Aí ele vai para a próxima linha de comando. Vai ter um comando de saída, que é o escreval, e posteriormente o comando de leitura. Vai liberar o cursor, e aí eu vou colocar aqui, colocar 3. Ele vai fazer o teste lógico, ele vai fazer a seguinte coisa agora. I, ó, I é menor ou igual a B, I, minha variável I, ele vale 1. E B vale 3. Então, é menor, correto? Então, ele vai entrar. E agora recebeu 1 mais 1, né, que valia 1, então ficou 2. E aí o resultado, ele chegou aqui, ó, o resultado recebe o resultado, que é 1, vezes o valor digitado pelo usuário na variável A, que é 2. Então, o R agora passa a ser 2. E aí, ele chega no fim enquanto, só que ele não finaliza, porque essa condição ainda é verdadeira. Aí ele volta e executa novamente até a condição lá, até o I, no caso, chegar igual a 4. Não deu para ver porque estava afastado, mas aqui é a variável R, A, B e a variável I. Aí na última condição ele faz o seguinte, I vale 4. É menor ou igual a B? Não. Então ele não executa mais o cálculo, ok? Então, esse é um exemplo de usar o enquanto. Ou seja, você está executando o teste lógico no início. Agora, esse mesmo problema a gente consegue executar usando o teste lógico no final. Só que olha o que vai mudar. A sintaxe do outro comando no final é o repita. Repita até uma condição. O teste lógico é no final, então a gente tem que tomar cuidado só com os valores, que no caso aqui vai ser diferente. Então vamos lá. A sintaxe é repita. Vou colocar também o meu controlador para ver quantos loops ele está sendo feito. E aí, I mais 1. Então, cada vez que ele executar um loop, ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim até um valor. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Ó, o resultado vai receber o meu resultado vezes minha variável A. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, no enquanto. Só que o que muda? A minha condição de parada. Não é mais aqui verdadeiro no início, né? Ela é no final. Minha condição é aqui. Até, né? Então, quando é que eu vou querer que pare? Quando o meu valor de I superar o valor de B. Então, ó, ele vai repetir esse teste aqui até o valor de I for maior, superar o valor de B. Observe que aqui, no enquanto, deixa eu tirar esse escreval aqui. Esse é o comando enquanto. Aqui. Observe que no enquanto, olha o teste lógico que ele está verificando. I é menor
QB, verdade, né? Que ele começa com o valor de 1. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele está executando. Já no comando repita, ocorre o contrário. Ele vai repetir até o valor de I superar o valor de B. Ok? Então, qual o cuidado que eu tenho que ter? Qual o teste lógico que eu vou executar? Porque aqui eu quero que ele execute enquanto I seja menor que B. Aqui não, eu quero que ele repita até o valor de I superar o valor de B. Ok? Eu vou colocar aqui barra barra para não executar, para ele entender que é comentário e não executar essas linhas de código. E esse escreval eu vou colocar pro final, que eu quero que imprima no final. Ó, vou executar novamente. O valor da base 2 e 3, expoente 3, 8. Ele calculou da mesma forma. Agora, qual foi a condição de saída dele, de parada do loop que mudou? Porque ele vai executar no final, ok? E o outro ele executa no início. Então, basicamente, a diferença desses comandos de repetição, você só tem que ficar atento na condição lógica que você vai utilizar para definir de parada. Ok? Então, feito com sucesso esse aqui. Uma outra estrutura de repetição é o para. Essa estrutura é um pouco mais complexa e, assim, porque ela depende de uma série de informações. Aqui eu não preciso usar o contador, aquele contador i. Por quê? Ele vai pegar uma variável i, né? Você coloca uma variável e ele vai testar de um valor inicial até um valor final. Por exemplo, se fosse a variável i lá, você colocaria i para i de 1 até 1000. Incremento. Esse incremento é justamente o que eu fiz aqui. Esse aqui é o incremento. Eu estou colocando um incremento na variável de 1 em 1. Poderia ser de 2 em 2, de 3 em 3, ok? No comando para, você coloca esse incremento aqui. Você coloca de quanto em quanto você quer que aumente. Por exemplo, se você colocou a variável i aqui de 1 até 10, a condição de parada vai ser quando a variável i chegar no valor 10. E aqui você bota o incremento. Se você colocar 1, essa variável ele vai executar 10 vezes, né? Que ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque ele vai incrementar de 1 em 1. Quando você coloca de 2 em 2, então aqui você já vai diminuir a quantidade de loops. Ok? Aí aqui você colocou 2, então já vai diminuir a quantidade de loops, porque a variável i ele vai receber 2, depois aí 5, 7, 9 e 11. Aí quando chegar em 11 ele já para, porque já ultrapassou o valor. Ok? E aí ele vai executar os comandos que estiverem aqui dentro. Antes de mostrar um exemplo com esse para, eu separei aqui também um outro comando que também é bastante utilizado, principalmente em outras linguagens de programação, ok? Que é o comando interrompa. Esse comando interrompa, a gente consegue colocar em todas as três estruturas de repetição, ou seja, no enquanto, no repita até e no para. E para que serve esse comando interrompa? Eu acho que o próprio nome dele já está dizendo, né? Que é para interromper o fluxo. Então, ele vai... Você está num fluxo de repetição e se por acaso você desejar fazer algum teste lógico para finalizar, ok? Então, você pode colocar que se essa condição for satisfeita, então ele interrompa. Aí, a gente chama a condicional lá se. Lembrando do que a gente viu na aula passada. Então, se o teste lógico ocorrer,
porque aqui dá um exemplo simples. Ele pega números de 1 a 10 e ele vai, começa x zerado e vai pegando o valor de x aqui, ó. Ele pega o valor de x e o valor de x vai sendo somando até o valor 10. Quando ele chega aqui, ó, x é igual a 10, então ele vai escrever um número 10 e vai chegar nesse teste. Se x é igual a 10, então ele finaliza, ok? Então você tem essa opção de colocar dentro do seu loop uma outra condição de parada, ok? Por exemplo, vamos dizer, aquelas maquininhas de cartão, você pode botar, por exemplo, 1 para crédito, 2 para débito, você colocar 0 para encerrar o loop, porque ele encerra, sai do círculo. Para desativar seria mais um comando próprio para desligar a máquina, ok? Agora eu separei 2 exercíciozinhos para a gente fazer. Bem simples. 2 eu vou responder aqui e 2 eu quero que vocês respondam. Esses aqui eu quero que vocês respondam para treinar. E esses outros 2 eu vou responder aqui. Ok? Ó, esse primeiro exemplo. Faça um programa que mostre a tabuada de multiplicação do número escolhido pelo usuário. Ou seja, o usuário vai chegar lá e digitar 2. E o programa vai mostrar a tabuada dele. Ok? Se mostrar 3, então vai mostrar, se o usuário digitar o número 3, vai ser impressa a tabuada do número 3. E assim sucessivamente. Então, vamos voltar aqui para o Visual G. Vou apagar tudo aqui. Começar do zero. Apagar isso aqui também. Ok? Então, na tabuada, a gente sabe que o que é que acontece? O número ele vai sendo multiplicado, né, por cada valor, de 1 até 10. Tabuada do ensino fundamental, né? Então, como é que a gente faz essa tabuada? A gente pode usar o comando para, que a gente não utilizou ainda. Ó, vou colocar aqui, na declaração de variáveis, a variável i, para ser um controlador, uma variável número, que é o número que o usuário vai digitar, e como a tabuada é composta por números inteiros, vou definir essas duas variáveis com o número inteiro. Só vou precisar dessas duas variáveis aqui. Primeiro, eu vou atribuir o valor de i igual a 1. Por que i é igual a 1? Porque na tabuada lá, né, a gente começa 2 vezes 1, 2 vezes 2. Então, o número inicial é 1. Então, vou atribuir esse valor de controle aqui, essa variável i, 1. E agora eu quero que o usuário, vou colocar escreval para dar quebra de linha, o usuário digite lá um número. Digite um número. Ok? O programa vai ler esse número, que é a variável número, salvar na memória dela, ok? E agora vamos utilizar de um meio de repetição para que ele execute todos esses comandos. Olha como fica simples, você consegue realizar vários cálculos com um comando só. Por exemplo, no comando para, a gente tem a sintaxe da seguinte maneira, ó, para, então, uma variável, vou chamar essa variável de i, de um valor inicial de 1, que a minha tabuada vai de 1 até 10, não é isso? Então, aqui, ó, minha variável que eu escolhi, ela vai ter um valor inicial, vai ter um valor final e ela vai ter um incremento, um passo.
E esse passo eu quero que seja de 1, porque ele vai ser 1 vezes o número, 2 vezes o número, 3 vezes o número, e assim sucessivamente. E esse passo vai ser esse incremento que eu quero é de 1. Agora, ele vai fazer uma linha de comando, ou seja, variável que eu escolhida, número inicial, valor inicial da variável, até o valor final 10, incrementando de 1 em 1. Aí faça, ou seja, execute. Vou colocar assim, ó, escrever val, para aparecer bonitinho lá. Eu quero que apareça o número, ou poderia ser o i, né? Que está multiplicando a minha variável i. Vírgula, para separar a impressão. Aqui o que vai acontecer? O usuário vai digitar um valor, número 10, por exemplo. Então vai aparecer a tabuada do 10. Então esse valor aqui é fixo. Ele não vai ser alterado. O que vai ser alterado é esse valor. Porque i vai ficar variando de 1 até 10. Ok? Então ele vai executar esse comando de impressão várias vezes. Ou seja, 10 vezes. E vai ser igual a multiplicação, que é o número que ele escolheu, vezes a minha variável i. Então aqui, ó, nessa primeira linha, o que é que vai aparecer? Ele digitou 10. Então aqui vai aparecer 10, x, que é o símbolo de multiplicação, né? E ele começa com 1. Então, vai pegar 10 vezes 1 é igual, aí ele vai executar um cálculo matemático, que é o 10 vezes 1. Ok? E fim para. Pronto. Somente nessas 3 linhas aqui eu já consegui construir aquela tabela da tabuada. Vou executar em F9 para ver se dá certo. Vamos lá. Digite um número. Vamos escolher a tabuada do 5. Aqui, ó. Ele executou 10 vezes o mesmo comando. Ok? Observe, vou fazer novamente passo a passo. Ó. Deixa eu finalizar só para dar para vocês verem o nome e a mudança das variáveis. Aqui, ó. Vou executar novamente F9. Aí vou colocar 8. Tabela do 8, que era a tabuada do 8. Aí vou dar Enter. Deu certo. Agora vamos executar passo a passo. Novamente. Deixa eu colocar aqui para aparecer as variáveis. Pronto. Eu vou executar passo a passo em F8. Ó. Aí ele vai vir para a seção das variáveis, vai definir as variáveis e número, que foi as duas variáveis que eu defini. Vai adicionar o 1 na memória da variável e vai imprimir na tela a mensagem. Digite o número. Digite o número, apareceu aqui. Agora ele vai para a próxima linha, que é comando de entrada número, e vai liberar o cursor. Vou digitar aqui 7. Vou dar Enter. Olha o que vai acontecer. Ele chegou aqui no comando para e vai verificar. Faz para e de 1 até 10, faça. I é 1. Então ele vai executar, porque ele vai finalizar só quando i for igual a 10. Ok? E aí ele vai entrar aqui, ó. I é igual a 1, então ele vai executar aqui o comando, que é número, vai imprimir o número 7, a variável i vale 1, e ele vai executar essa multiplicação. Então ele vai imprimir, ó, 7x 1 é igual a 7 vezes 1, que é 7. Ok? Observe que i tá 1. Quando ele volta para o para lá, i é igual a 1. Então, ele recebe o incremento de 1, vira 2 e entra no comando.
agora aí vale 2. E aí ele executa novamente. Só que agora, e como vale 2, ele vai fazer 7 vezes 2, 14. Volta e vale 3. E assim sucessivamente. Vai fazendo o cálculo até ir chegar no valor 10. E é igual a 10. Aí ele vai executar. E já é o valor final aqui, ó, até 10. Então ele não executa mais e finaliza. Ok? Finalizou o programa. Então, para esse primeiro exemplo aqui, que foi fazer uma atabuada, vocês viram que é muito simples. Precisei de três linhas de comando praticamente, né? Que essas outras aqui a gente já tinha visto. Atribuição, comando de saída e comando de entrada. Então, observe que com o comando de repetição eu executei vários cálculos em um tempo bem curto. E economizei vários escrevals lá na hora de digitar, correto? Vamos para a segunda questão aqui. Faça um programa agora para ler um certo número de números inteiros. Então ele vai ler comando de entrada e imprimir somente os números que forem pares. E vai sair do laço quando o número 100 for lido. Então, lembra aqui do interrompa? Então a gente pode botar para interromper o loop se digitar 100, se o usuário digitar 100. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. Primeiro o usuário tem que digitar um número, então o programa tem que ler o número e vai imprimir somente os números pares. Ó, vou apagar aqui, não vou salvar. Então, eu vou usar o comando para também. Vou utilizar o comando para. Pode-se utilizar outros comandos de repetição, viu, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que definir é minhas variáveis. Comando de repetição, basicamente a gente tem que ter uma variável de controle no controle do loop, para ver quantos loops eles estão sendo realizados. Então, eu vou chamar essa variável i novamente. O número, né, que o usuário vai digitar, vou colocar em inteiro. Variável do tipo inteira. Vou atribuir novamente lá, ó, meu variável de controle, o valor de 1. Ok? E na questão ele pede para que o usuário digite o número inteiro. Então, comando de saída, né, para o usuário entender o que deve fazer. Digite um valor. Aí ele vai ler esse valor e vai salvar na variável número, ok? Aqui começa o comando de repetição. Vou utilizar o para. Lembrando da sintaxe dele, ó, é para a minha variável. Eu vou utilizar novamente minha variável de controle i. Aí de um valor inicial até um valor final. Só que esse valor final agora vai ser definido por quem? Pelo usuário, porque ele pode digitar 100 valores, 100 números, né? Pode digitar o valor 100, pode digitar 100 não, porque o 100 é uma condição de sair do laço. Mas pode digitar 50, 60, 80, 1000. Qualquer valor que for diferente de 100, ele pode ser digitado. Então, ele vai de 1, na verdade, desculpa, eu tinha colocado i, até a minha variável número, que é o número que o usuário vai colocar. E eu tenho que determinar um passo. Passo colocar de 1. De 1, que ele quer que mostre somente os números pares na letra B. Então, vou fazer aqui para ele realizar agora, faça. Ele vai realizar agora
de 1 em 1, vai pegar essa variável i e fazer o incremento de 1 em 1 até o número que o usuário determinou. Se o usuário, não importa o número, se o usuário determinou 1000, então ele vai fazer isso 1000 vezes, ok? Então como é que fica? Na sintaxe do para, eu tenho que colocar também o fim para, não é isso? Iniciei, assim como o se, os outros comandos que a gente já tinha visto, tem que finalizar. Então, a gente está finalizando ele. A única exceção foi o repeater, né? Que ele, a finalização dele é até. Então, vamos lá. Primeira coisa. Ele pede para verificar se o número... Ele só quer que imprima o número 100, mas uma condição de parada, então isso aqui é importantíssimo, tem que ocorrer primeiro, né? Se é uma condição de parada, sair do laço, isso aqui tem que vir primeiro, porque é uma condição inicial. Então, se o número, vou testar, se o número digitado for igual a 100, então interrompa. Então, vou colocar aqui o fim se. Olha o que vai acontecer. Ele vai entrar no loop. Mas se o número for 100, ele vai interromper esse loop. Né? A questão pediu aqui, ó, sai do laço se o número 100 for lido. Então, eu vou fazer um teste lógico dentro da minha repetição para que, se o número digitado for igual a 100, ele interrompa esse loop. Então, ele vai ocorrer dessa forma. Se o número for igual a 100, ele vai interromper. Senão, ele vai seguir esse loop várias vezes. Depois, ele pede para imprimir só os números pares. Só os números pares. Então, eu tenho que utilizar novamente um se. Porque eu vou realizar um teste. Se o meu i, ó, observe, o i, que vai ser a minha variável de controle, ele vai até o número que o usuário determinar. Se for igual a 1, e o usuário colocar 100, por 150, vou colocar 50, porque 100 é condição de parada, né? Então, se esse número aqui for lido como 50, então esse i vai contar de 1 até 50. Só que eu não quero que imprima todos os números. Eu quero que imprima somente os números pares. Então, teste lógico. Não sei se vocês estão lembrados daquela tabela de operadores relacionais e operadores matemáticos. Na tabela de operadores matemáticos, nós tínhamos a operação de multiplicar, somar, dividir, a exponenciação e divisão. Só que a gente tinha também uma ferramenta lá que era chamada mod. Que esse mod é o que? O resto da divisão. Ou seja, então ele vai pegar o valor de i e dividir por um valor. Como eu quero um valor par, eu vou dividir por 2 e esse valor, se for igual a zero, não é isso? Ele é um valor par. Por exemplo, 1 dividido por 2 é igual a zero? Não. Ele vai pegar o resto, né? Ele vai dizer que o resto não vai ser zero. Então, se o resto não é zero, o resto dessa divisão, que é a ferramenta mod nada mais é que o resto da divisão. E não vai ser igual a zero. Agora, por exemplo, ele vai pegar 8. 8 dividido por 2 tem o resto zero? Tem. Porque 8 dividido por 2, 4. Qual vai ser o resto? Zero. Agora, se fosse ímpar, números ímpares, tem um resto 1. Ok? Então, essa é uma condição aqui para testar se ele é par. Então, o resto dessa divisão é igual a zero. Se isso for verdade, então escreval
um valor de i e vou finalizar. Fim si. Ou seja, toda vez ele só vai entrar nessa impressão quando i for par. Esse é o teste aqui para verificar se i é par. Então toda vez que i for par, ele vai entrar. E vai ficar repetindo esses dois testes incansavelmente até o número o último número chegar, que foi o número determinado pelo usuário. Vamos executar aqui. Ó. Vou colocar 50. Olha a impressão. 2, 4, 6, 8, 10. Só os números pares. Então, esse teste está funcionando ok. Agora vamos executar para ver se eu digitar o número 100, ele para. Vou colocar aqui, ó, 100. Ele finaliza. Porque quando ele chega aqui, no primeiro teste, ele vê, ó, o número é igual a 100? É. Então, interrompa o loop. Ele nem entra nisso aqui, nesse segundo loop. Ele interrompe e finaliza esse loop, ok? Então, vamos colocar um número maior. 1000. Então, ele vai fazer esse loop várias vezes e vai pegar todos os números, imprimir todos os números de 1 até 1000 que são pares, ok? Então, tenha cuidado com o uso da sintaxe. Vejam que cada uma dessas estruturas utiliza uma sintaxe diferente. Mas, assim, de modo geral, o que você usa com uma repetição, você pode até realizar com outra. Agora, tem que tomar cuidado nas variáveis e nos testes lógicos. Né? A gente viu lá que quando um teste na estrutura de repetição enquanto e no repita, o mesmo cálculo poderia ser executado em ambos os casos. Só o que iria mudar o que? O teste lógico. Ok? Então, como exercício, eu vou deixar para vocês esses dois exercícios, o terceiro e o quarto. Também não é um bicho de sete cabeças, vocês têm que observar quais são as variáveis, qual tipo de repetição que você vai utilizar, quais são os cálculos que estão em volta disso aqui. Então, tentem resolver qualquer coisa, qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, eu vou estar tentando ajudar vocês. Entendeu? Então, tentem responder essa atividade, porque já estou terminando a lista de vocês. Essa semana, no máximo, eu mando com algumas questões abordando tudo isso que a gente viu, e agora a gente vai começar também a acoplar um pouco do que a gente viu nas condicionantes com os testes de repetição, como eu fiz nesse último exemplo. Então, bons estudos e qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal.